E aí, gente, tudo bem? Bom, vamos fazer aqui uma gravaçãozinha para vocês aí de casa poder estudar tranquilo, né? Poder acompanhar nosso assunto tranquilo. Associação de resistores, né? Enquanto a gente não pode voltar ao nossa rotina de aula presencial, a gente vai fazendo dessa forma aí da melhor forma para atender, para que você possa estudar, para que você possa treinar seus exercícios lá e ficar bem amparado aí sobre a teoria e tudo mais que a gente vai fazer, tudo bem? Vamos lá então, olha só. Aqui é a associação de resistores, tá? Que nós vamos trabalhar lá já com o início da apostila número 2, lá do curso NeoDNA, tudo bem? Essa apostila número 2, então, que vai começar com esse assunto, nós vamos ver da seguinte maneira. A associação de resistores, ela tem duas formas de ser mostrada para você. A série e o paralelo, tudo bem? Tipo, tem que ser um, tem que ser outro, você vai ver que são as duas únicas formas. Quando é um, ou melhor dizendo, quando não é um, tem que ser automaticamente o outro, você vai ver que não, né? Às vezes ele fica ali numa situação em que ele não está diretamente ligado com outro resistor, nem em série nem em paralelo, e eu mostro para você como fazer, para você identificar. Tudo bem? Vamos começar então pela série. O que é uma associação em série? Uma associação de resistores em série tem algumas características que eu vou te mostrar para que você identifique que é série. A melhor forma de você saber que é uma associação em série é você fazer o desenho. Peguei 3 resistores para você, tá? Nesses 3 resistores eu vou te mostrar como que você pega e diz, olha, é série, tenho certeza. Tudo bem? Para isso, primeira coisa que eu acho importantíssimo é que você faça o seguinte: desenhe a corrente elétrica, o caminho dela. Então eu vou pegar aqui, ó, o sentido convencional e vou desenhar a corrente saindo, né, pelo polo positivo, como a gente usa no chamado sentido convencional, e indo até o polo negativo. Tudo bem? Muito bem. O que a ligação em série faz? A ligação em série faz o seguinte: a associação em série é um divisor de tensão. Tá? Então, quando eu falo em associar resistores em série, pode saber que essa tensão total vai ser dividida entre quantos elementos pertencerem a essa série. E aí a coisa mais importante é aquela que você identifica assim: agora eu sei que é uma série. É isso aqui, ó. Mesma corrente elétrica. Gente, é isso aqui que você vai bater para dizer, agora eu sei que é uma série. Tudo bem? Veja no meu desenho. A corrente elétrica saiu daqui. Claro que eu fiz um desenho simples para facilitar esse primeiro contato. A corrente elétrica saiu daqui. Passou pelo resistor 1? Passou. Passou pelo 2? Sim. Passou pelo 3? Sim, também. Isso quer dizer o quê? Que se esses 3 resistores estão com a mesma corrente elétrica, esses resistores estão tranquilamente em série. É só isso que garante para você a associação em série. Estar com a mesma corrente elétrica. Entendido? Tá? Essa é a tua segurança para dizer que está sob a mesma corrente elétrica. Basicamente, nós vamos ver 3 coisas. Lembra do Uri? Lá da relação do Ohm, que fala sobre resistência é igual a tensão sobre corrente elétrica? Então, essa relaçãozinha Uri vai ser amplamente utilizada por nós agora em diante nas nossas relaçõezinhas de circuito, tá? Eu vou falar então para você como fica o U, que é a tensão, como fica o R, que é a resistência, como fica o I, que é a corrente, tudo bem? Essa tensão total eu falei que é dividido? Sim, é dividido. Em partes iguais? Não, em partes iguais só se os resistores forem iguais. Mas os resistores sendo diferentes, as divisões são diferentes também. O fato é que divide. Então aqui, ó, eu tenho para esse resistor 1, eu tenho uma tensão número 1. Para esse resistor 2, eu tenho uma tensão número 2. E para esse resistor 3, eu tenho uma tensão número 3. Tudo bem? Beleza. E aí, gente, esse total aqui, que aqui
anotar para você. Ele tem que ser a soma dessas três tensões. O U1 mais o U2 mais o U3. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só que legal. Como eles estão em série, a corrente elétrica é a mesma para todo mundo. Se a corrente elétrica é a mesma para todo mundo, eu posso aproveitar isso e fazer o seguinte. Já que a corrente elétrica é a mesma para todo mundo, e a relação URI, a gente já viu lá nas definições da lei de Ohm, nós vamos utilizar isso aí. Sabe para quê? Para você poder me definir quanto é o U1, quanto é o U2, quanto é o U3. Assim, olha aqui. Quanto vale o U1? É o resistor 1 vezes a corrente I. Quanto vale o U2? É o resistor 2 vezes a corrente I. Quanto vale o U3? É o resistor 3 vezes a corrente I. Entendido? E aí, olha só que legal. Tá vendo? É o mesmo para todo mundo. Isso aqui então não vai mudar. Agora veja. A partir dessa relação, você vai entender uma coisinha. Olha só. Que o R é diretamente proporcional à tensão. Isso quer dizer o seguinte: se forem resistores idênticos, cada um terá uma voltagem, uma tensão idêntica do outro. Mas se forem resistores diferentes, o que tiver maior resistência terá maior tensão. Então o R2, um exemplo. O R2 é o dobro do R1. Então o R2 tem o dobro de voltagem do R1. Poxa, o R3 é o triplo do R1. Tipo 60 ohms para o R3 e 20 para o R1. Então o R3 tem o triplo da voltagem do R1. Entendido? E a soma dessas voltagens, que você pode calcular cada uma assim, dá a voltagem total. Que pode ser uma bateria, pode ser uma tomada. É a fonte que está alimentando aquele circuito. Fechado? Então, gente, aí está a nossa associação em série. Faltou uma coisinha bem importante, mas bem fácil. Muito, muito comum a gente tem que trocar todos os resistores por um único. E esse único resistor a gente chama de resistência equivalente. Tá? A resistência equivalente, ela tem, como o próprio nome sugere, ela tem que equivaler àquelas que você está juntando. No caso da associação em série é muito simples. A resistência equivalente, ela é a soma das resistências. Eu tenho 3 ali, mas pode ser quantas for, tá bom? Somou, você tem resistência equivalente. A gente vai até apelidar de REC, né? Resistência abreviada equivalente. Vai ser que a gente vai usar bastante. Tudo bem, então? Beleza? Então é isso que nós precisamos saber para a associação em série. Uns detalhezinhos agora teóricos. Por exemplo, quando está em série, ou todos funcionam ou ninguém. Não tem como, por exemplo, nos meus 3 resistores ali, um deles desligar e os outros continuar funcionando. Impossível, porque uma ligação em série tem essa coisa de dependência de funcionamento. É todo mundo ou ninguém. Por exemplo, tua casa é ligada em série? Não. Você consegue ligar coisas individuais na tua casa? Sim. Consigo ligar uma lâmpada, uma TV, um micro-ondas, tudo a hora que eu quiser ir sozinho. Isso não é série. Isso, por exemplo, é o que a gente vai ver o paralelo. A série, ela obriga que todo mundo esteja funcionando junto. Então, se você tivesse sua casa em série, seria totalmente, assim, impossível só vou te dar um exemplo, totalmente impossível de ter. Teria que ter o botão liga e desliga da casa. Porque você chegar em casa, eu quero assistir TV. Beleza, você assiste TV, você vai ter que apertar o botão liga da casa para todos os equipamentos elétricos da casa ligarem. Daí você está assistindo lá o BBB bem na hora da eliminação. E apaga, queima a lâmpada da garagem. Toda a casa vai apagar. Por quê? Série. Tá vendo? É totalmente absurdo pensar na minha casa ligada toda em série. Tem alguma coisa na minha casa que é em série? Tem, uma coisinha. Uma coisinha que a gente usa, que é em série na nossa casa, são os interruptores de lâmpada. Quando eu ligo e desligo o interruptor e acende e apaga uma lâmpada, esse interruptor com essa lâmpada está em série. E um outro exemplo clássico da série, enfeite de Natal.
aquelas luzinhas de Natal lá são colocadas em série, por isso que aquilo, quando acaba queimando uma lâmpada, todo aquele ramo que tem lá daquele enfeite apaga porque está em série. O único jeito é você descobrir qual seria a lâmpada queimada. Eu acho horrível, porque é muito pequenininha. Você teria que trocar uma por uma. Tira uma, põe a nova, não acendeu, não é aquela, devolve. Tira a segunda, põe a nova, não acendeu, não é aquela. Poxa, mas o meu arranjo tem 100 lâmpadas. Pois é, totalmente, digamos assim, pouco prático, tá bom? Então estão aí os exemplos da série, beleza, gente? Agora eu vou para o paralelo. E depois disso, eu vou te mostrar um circuitinho com lâmpadas incandescentes, que são resistores, para você ver como que é uma série, como que é o paralelo funcionando de verdade. Tá bom? Só antes eu vou te mostrar aqui agora como que seria esse esqueminha que eu fiz para a série para o paralelo. Beleza? Então vamos lá. Só vou liberar um espacinho aqui e a gente já vê como que é o paralelo. Tá bom? Muito bem. Então, agora, os detalhes da nossa ligação em paralelo. Da mesma forma que na série, nós vamos ter as características de cada um, da associação de resistores, tá? Que é o paralelo. Tudo bem? O paralelo ele vai ter um formatinho assim, ó. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. Digamos que eu peguei aqueles 3 resistores que nós estávamos utilizando agora há pouco e agora coloquei em paralelo. Aqui estão eles. Digamos que aqui então é a minha tensão total. Uma bateria, uma tomada, seja o que for. Vai sair daqui uma corrente. Eu vou chamar aqui, agora vou chamar de corrente total. Porque agora vai ter divisão, tá? Ela vai chegar aqui num ponto, esse ponto se chama nó. Todo ponto que tem mais de 3 caminhos associados, no caso que tem 4, se chama nó. A gente vai ver nas leis de Kirchhoff, tá bom? Muito bem, então chegou nesse nó, o que vai acontecer? Ela vai dividir. Ela vai uma parte para cá, vou chamar de I1, porque aqui está o meu resistor R1. Deixa eu colocar os resistores aqui. Aí eu vou ter uma outra que vem aqui. Eu vou chamar de I2. Tá bom? E aí eu vou dizer que uma terceira vem para cá. Eu vou chamar de I3. Ok? E olha aqui uma coisinha que eu já posso te adiantar sobre os nós, mas que é bem importante. Você vai ver lá nas leis de Kirchhoff uma coisa que é uma lei da física, chamada lei dos nós. A mesma quantidade de corrente que entra no nó tem que ser a que sai. A mesma quantidade de corrente que entra no nó tem que ser a que sai. Portanto, vamos supor que aqui é 10 amperes que chegou aqui e dividiu em 3, a hora que essas 3 se juntar aqui, volta a ser 10 amperes. Não existe dissipação de corrente, tipo, poxa, entrou 10 de corrente e na hora que saiu no outro nó saiu 9. Não existe isso. Isso se chama princípio de conservação da carga elétrica. Lembre-se, corrente elétrica são cargas em movimento. Então as cargas em movimento que entram naquele nó e se dividem, quando se juntam, são exatamente na mesma quantidade, estão exatamente na mesma quantidade. Entendido? Tudo bem? Muito bem. Gente, veja só, se eu te perguntasse assim, R1, R2, R3, eles estão em série? Você já deveria de olho assim bater e dizer, não, não estão em série. Sabe por quê? Porque a corrente não é a mesma. Olha a corrente que passa em R1, uma corrente que eu chamei de I1. Olha a corrente que passa no R2, uma que eu chamei de I2, e a que passa em R3, uma que eu chamei de I3. Isso já descaracteriza a série. Tudo bem? E aí? Então quer dizer que sendo em paralelo, como está no desenho, ele faz isso, dividir a corrente? Faz. Tanto que eu vou anotar aqui para você. É um divisor de corrente. Tudo bem? O que mais que ele tem de característica? O que ele tem de característica, meu povo, a principal, inclusive, característica para ser uma ligação em paralelo, tem que ter a mesma tensão. Ou seja, dividiu a corrente,
né, normal, numa divisão em paralelo, e tem que ter a mesma tensão. Então veja, diferente da série que mantém a corrente e divide a tensão, esse aqui mantém a tensão e divide a corrente. É como se fosse um oposto do outro nesses quesitos, tensão e corrente elétrica. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para algumas coisinhas como a gente fez lá na nossa, digamos, série. Vamos ver aqui, tá? Esses três aqui estão em paralelo? Estão em paralelo. A gente diz que eles estão sobre a mesma diferença de potencial. Como é que eu faço para dizer essa diferença de potencial? Você pode pôr referências assim, ó. Eu chamo aqui de ponto A, um nozinho. Se você andar com esse ponto A só pelo fio, não tiver nenhum resistor, nenhum gerador, nenhum receptor, esse ponto mantém o seu potencial. Então quer dizer que se eu marcar um outro ponto aqui, ó, só tem o fio. Posso chamar também de potencial A? Pode. Se eu marcar esse ponto aqui embaixo, que só tem o fio, posso dizer que ele também é um potencial A? Pode. Agora, eu posso passar pelo resistor 3 e chamar de A? Não. Porque ao passar pelo resistor haverá uma queda de tensão. Os resistores são elementos que promovem a queda de tensão. Tudo bem? Então não posso chamar de A aqui, não posso vir para cá e chamar de A aqui e nem chamar de A aqui. Então vou chamar pela ordem de B. Tudo bem? Agora veja, esse ponto é B. Se eu for para esse ponto aqui, tá vendo? É só o fio, não tem nenhum resistor aqui. Então eu posso dizer que aqui é B também. Se eu for aqui para cima, tá vendo que é só o fio? Não tem nenhum resistor? Aqui é B também. E por que eu estou fazendo esses pontos? Você vê o seguinte, tensão, a gente chama de DTP, diferença de potencial, entre dois pontos. Dá uma olhadinha lá em cima na rima. Qual a diferença de potencial para R1? A e B. Ele está entre os potenciais A e B. Olha o R2. Poxa, ele também está entre os potenciais A e B. Olha o R3. Ele também está entre os potenciais A e B. Poxa, gente, então quer dizer que eles estão sob a mesma tensão. DDP. Sim, paralelo. Tudo bem? Paralelo, veja que legal. E nesse caso, eles todos estão com a mesma diferença de potencial da bateria. Por isso, nesse meu desenho, a tensão total é igual no resistor 1, que é igual no resistor 2, que é igual no resistor 3. Tudo bem? A corrente, você está vendo ali que não. A corrente total, povo, olha lá. A corrente total, ela é a soma das correntes individuais. I1 mais I2 mais I3 e quantas tivesse. Bom, então tá aí, ó. Esse é o I total. E agora, talvez dê um pouquinho mais de trabalho na associação em paralelo. A chamada resistência equivalente. Primeira coisa que eu vou te falar. No paralelo, ninguém inventou isso, isso é experimental. Quanto mais resistores você colocar em paralelo, menor vai ser o valor da resistência equivalente. Diferente da série. Na série, quanto mais resistores você colocar, lembra que na série soma? Quanto mais resistores você colocar, maior fica a resistência do circuito. Em paralelo não. Quanto mais resistores você colocar, menor a resistência total. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer a conta? Existe uma conta que serve para tantos resistores quantos você quiser de uma vez só. É a chamada soma inversa, que é essa aqui. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tudo bem? Beleza. Essa conta serve para quantos resistores você quiser fazer de uma vez. Sinceramente, eu uso pouco. Mas por que você usa pouco? Porque eu vou ter que colocar aqui, eu prefiro aqui. Tá? E eu prefiro essa aqui, ó. Para 2 resistores. Tá? Assim. Tem um aqui, tem um aqui. Estão em paralelo, né? Então aqui, sob a mesma diferença potencial. Esse é o R1, eu vou dar até valor para você fazer aqui comigo esse exemplo. E esse é o R2.
Substituir por um equivalente seria substituir por um que tenha o mesmo efeito que esses dois têm no circuito, por isso se chama equivalente. Como é que se faz aí com 2? Eu faço assim, ó. Com 2 você faz o chamado produto pela soma. Mas são só 2 ali, eu tenho 3. Mesmo assim eu prefiro, sabe por quê? Você pega 2 e acha o resultado. Esse resultado você pega com o terceiro, que você ainda não usou, e aí você termina o chamado equivalente total do circuito. Ah, mas eu tenho 4, beleza, pega 2 e faz isso, pega outros 2 e faz isso, pega os 2 resultados e faz novamente. Quantas vezes for necessário. Tudo bem? O que acontece aqui então? Vamos colocar meus números aqui, ó. Vamos lá? Você lembra que eu falei? Tem que dar menor do que as resistências que eles estão. Quanto mais paralelo colocar, menor é o resultado. Vamos ver? Isso quer dizer então, deixa eu tirar aqui, senão fica espacinho. Vou colocar os números direto para você aqui, ó. 20 vezes 30, 20 mais 30. Isso quer dizer então que se eu colocar mais resistores em paralelo, a resposta vai diminuindo? Vai. Então quer dizer que 20 em paralelo com 30, a resposta tem que dar menor do que eles? Sim. Se eu colocar 100 resistores em paralelo, como é que eu vou saber uma resposta? Pelo menos saber que está no caminho certo. Pega o menor valor dos 100 e o equivalente tem que ser menor que ele. Pode ser igual? Não. Tem que ser menor. Então 20 com 30 tem que ser menor que 20 a resposta. E vai dar, ó. 20 vezes 30, 600. 20 mais 30, 50. 600 por 50, 12. Tá aqui, meu povo, ó. Ah, então quer dizer que se eu trocar um de 20 com um de 30 em paralelo por um de 12, ele é equivalente? Sim, ele é equivalente. Tá bom? E um último caso agora, que seria um atalho bem bom mesmo, quando ele tem todos os valores iguais, tá? Que seria que eu vou colocar para você agora, olha só. Então, imagine que agora eu tenho só resistores iguais. Quantos? Não tem limite, tá? Vou fazer aqui para você. Então, vamos dizer que sejam 3. Aqui, ó, vamos dizer que sejam 3. Para valer o que eu escrevi ali, todos têm que ter o mesmo valor. Vou chamar de R. E vou colocar um valor também numérico. Vamos dizer que todos valem 12 ohms. Tá bom? Vou trocar por um equivalente. Esse um equivalente é um valor único que equivale a todos os 3 juntos em paralelo. Para isso, olha aqui que facinho. Quem é o R? É o valor do resistor. Tem que ser igual, senão não pode fazer o que eu estou fazendo aqui, tá? Esse é o valor do resistor. Tá bom? Quem que é o N? O N é quantos? Quantidade, né, de resistores. N, quantidade. Opa! Quantidade de resistores. No meu desenho são 3. Então como é que fica a resistência equivalente? Olha só que facinho, pô. Você tem que até pensar, poxa, se aparecer muitas vezes seria ótimo. Resistência equivalente, sabe o que você faz agora? Repete o valor, 12, e divide pela quantidade que são 3. Isso quer dizer que a resistência equivalente é de 4 ohms. Aqui, olha que legal. Então quer dizer que eu posso tirar esses 3 de 12 em paralelo, substituir por um único de 4 ohms, que ele é equivalente nos seus efeitos no circuito. Isso mesmo. Beleza? Nossa, que legal, hein? Muito bem, muito bem. Vou te mostrar agora um desenho e depois eu mostro para vocês os circuitinhos funcionando. Olha aqui um desenho bem comum aqui, tá? Aqui.
aqui e aqui. Aqui o R1, o R2 e o R3. A minha pergunta é, olha só para o R1 e para o R2 e me diga, que tipo de ligação R1 e R2 estão fazendo entre si? Pensou? Olha lá. R1 e R2 e diz só eles que tipo de ligação eles estão fazendo. Muito bem. É muito comum, se você está olhando, está pensando, está vendo pela primeira vez, estou dando um tempo para você pensar. É muito comum pegar o R1 e R2 e falar assim, eu sei, eles estão em série. E não. Como não? Vou te mostrar. Olha aqui por que não. Sempre que você for dizer se está em série, olha aqui, corrente elétrica desenhada. Ela te garante. Aqui é corrente 1. Só que ao chegar aqui, essa corrente 1 vai ter dois caminhos. E ela vai se dividir, povo. Um pedaço para cá, vou chamar de corrente 2. O outro pedaço para cá, que eu vou chamar de corrente 3. Elas se juntam novamente aqui. Tá bom? E voltam a ser a corrente I1. Tá bom? Tá com a mesma corrente? Não. Então não é série. Ah, mas então como é que fica? Como é que fica? É o seguinte. Tá em paralelo? Não. O R2, olha, tá em paralelo com o R3. Tá vendo aqui os pontinhos, ó? A e A, B e B. Tá aqui, ó. Esses estão em paralelo. Então o que você teria que fazer? Você teria que fazer esses dois em paralelo. Tá bom? Como eu fiz aqui, não, apaguei. Como eu fiz lá de 2, faz eles em paralelo. E o equivalente que vai dar em paralelo vai substituir os dois. Aí ele fica em série com R1. Aí você soma os dois e terminaria a tua conta. Tá bom? Olha só que eu vou te mostrar agora. Muito bem. Ó. Então aqui, meu povo, eu tenho uma ligação em série. Tá bom? Muito bem. Nessa ligação em série, que funciona assim, olha. A tomada, ela tem dois pinos. Tá? Dois pinos porque são dois potenciais. Por isso que se chama diferença de potencial. Dois pinos, um fio para cada um, tá bom? Esses fios você vai ter que fazer assim para ser uma série. Um desses fios conecta no primeiro bocal. E o outro fio conecta no último terminal do último bocal. O meu tem dois. Ah, se eu tivesse três, seria um fio no primeiro e um fio no último terminal do terceiro bocal, e assim por diante. Eu não fiz com três porque divide a tensão, ficaria ruim de mostrar para vocês funcionando. E entre eles, um único fio emenda os dois, tá bom? Você vai ver que em paralelo é diferente. Então, repetindo em série, um dos dois fios no primeiro terminal, o outro dos dois fios no último terminal. E entre os bocais aqui, ó, um único fio. E eu vou ligar aqui, ó, tá? Eu vou ligar isso aqui na tomada. Liguei. E ao ligar, veja, acendeu a lâmpada? Não. Por que não acendeu a lâmpada? Porque está em série. Quantos? 2 em série. Lembra que eu falei sobre a série? Ou todos ou ninguém. Então, se os dois estão em série, eu preciso pôr a segunda lâmpada aqui para fechar o circuito e os dois funcionarem. Se um não estiver ali, não funciona. Se um estiver queimado, não funciona. Todos ou ninguém. Entendeu? Então eu vou colocar agora a segunda lâmpada para você. Ao colocar a segunda lâmpada, tem que acender. Se não acender, porque a tomada com problema ou alguma outra coisa aqui. Essas lâmpadas, elas têm... Deixa eu ver, essa aqui está meio apagada. Mas eu já vou descobrir. Essa aqui tem 60 watts, né? A chamada potência nominal. Potência nominal é potência de fábrica, tá? Em que ela já vem obrigatoriamente escrita na caixinha da lâmpada, tá?
E a voltagem de 110, né? Que vem 127 volts ali também obrigatório na caixinha. Vamos ver se essa aqui também é 60 e também apagando. A hora que eu terminar de rosquear, essas duas tem que acender. Se não acender, deu algum probleminha aqui. Ah, acendeu. Descobri que é de 60, que o brilho está igual. Se o brilho fosse diferente, elas teriam potências nominais diferentes. Está aqui. Isso aqui é uma lâmpada em série com a outra lâmpada. A voltagem caiu pela metade. Só que veja que interessante, isso aí a gente estudou em potência. Quando a voltagem cai pela metade, porque elas são iguais, só por isso é metade da voltagem, elas são idênticas, a potência não cai pela metade. A potência cai 4 vezes. Se eu ligo na metade da voltagem, a potência cai 4 vezes. Assim como se eu ligo no dobro da voltagem, a potência aumenta 4 vezes, por isso que queima. Por isso que ligar algo 110 em 220 queima, porque ele aumenta 4 vezes a voltagem. Gente, a relação é sempre essa, tá? Metade da voltagem indo para o aparelho, 1/4 da potência nominal, que é a potência do fabricante. Dobro da voltagem, 4 vezes mais potência. E assim, porque sempre nessa proporção, porque lembra lá uma das definições de potência? U ao quadrado sobre R. Então, se eu alterar o U, lembre-se que é ao quadrado. Se eu alterei o U para metade do que ele deveria ter, U ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, dá 1/4 da potência. Se eu dobrei o U, 2U ao quadrado, fica 4 vezes o U. Quadruplicou a potência. Tudo bem? Agora veja, essas lâmpadas eu vou colocar em paralelo. Isso aqui é um brilho de 15 watts. Se elas são de 60 watts nominal, que está no vidro, eu liguei na tomada 110, que é o que elas têm, mas estão em série, dividindo metade da voltagem para cada um, a potência cai a 1/4. Beleza? Vou mostrar o paralelo agora. Muito bem. O paralelo tem a seguinte diferença. Olha aqui o paralelo. O paralelo é assim. Então olha só. Vou até tirar aqui porque eu também vou colocar uma para você ver. Se ela sair. Ó, essa é a ligação em paralelo. Olha a diferença. Os dois fios da tomada, os dois conectam no primeiro bocal. Os dois fios vão para o segundo bocal. Os dois vão para o terceiro. E quantos mais eu quisesse colocar, assim seria. Isso é paralelo. Percebe a diferença? Ó, série paralela. Ó, série. Tá vendo? Um fio no primeiro bocal, como eu falei, e o outro fio no último. Paralelo. Os dois no primeiro, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, e você vai emendando. Tá bom? O que o paralelo tem de diferente? Funcionamento individual. Mesma tensão para todo mundo. Então eu vou ligar na tomada de novo. Deixa eu ver se essa aqui tá mais... A outra está prendendo bastante. Aqui está melhor, parece. Ó. Tudo bem, Diego? Pega aí. Ó. Então olha aqui, ó. 3 bocais. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar uma única lâmpada. Deixa eu ver se eu acesso na 220. Não. Uma única lâmpada e já tem que acender. E aí você vai ver que é o brilho de 60 watts, a diferença da série. Tem que ser no primeiro? Não. Eu vou colocar no último para você ver. E tem que acender. Por quê? Que nem tua casa, funcionamento individual, tá em paralelo. Tá um pouquinho solto esse bocal, deixa eu segurar aqui, ó. Aí está. Olha a diferença de brilho. É a mesma lâmpada, de 60 watts. Ó, vou até pegar uma das que estavam aqui, ó. E aí, ó, posso colocar na primeira, para pular do meio. O que acontece se eu ligar agora a próxima? Nada. Funcionamento individual. Essa aqui não pode ter valor de corrente nem de potência alterada. Olha aqui, ó. Tá vendo?
mesmo brilho, as duas são 60 watts, isso é 60 watts, isso. E aqui também, se eu colocar uma terceira, vai ter o mesmo funcionamento individual. O mesmo, quer dizer, não precisa ser uma de 60, posso colocar uma mais ou menos potente aqui. E aí você vai ver que não pode ter alteração no funcionamento delas. Tá aí, gente, o paralelo. Tudo bem? E agora eu vou te mostrar uma última coisinha que é bem interessante, que eu vou voltar para a série. Que é o seguinte, olha só. Voltando para a série, eu vou fazer o seguinte. Já está aqui no meu circuitinho uma lâmpada de 60 watts, que eu usei agora há pouco, tá bom? Vou ligar na minha tomada e, como esperado, não acendeu. Agora eu vou fazer o seguinte para você. Vou colocar aqui uma outra lâmpada de potência diferente. Olha, presta atenção, hein? Essa aqui tem 60 watts. Por quê? Está escrito. Dados nominais, obrigatório. Essa aqui, 40 watts. Veja que ela é até menor no tamanho. 40 e 60 de fabricação de dados nominais, dados de fabricação. Que é o que dissipa de potência ligando corretamente. Olha que interessante ligando em série. Essa é de 40. Tá vendo? Qual que brilhou mais? A de 40. É o único caso em que a de menor potência nominal brilha mais do que a de maior potência nominal, ligando em série. Quando você liga elas em série, a de menor potência nominal sempre vai dissipar mais potência que a de maior potência nominal. Dissipação quer dizer funcionando. Esse brilho é a potência que ela está dissipando. Veja que é maior que esse brilho aqui. E no vidrinho dessa está escrito 40 watts, no vidrinho dessa 60. A de 40 watts de fábrica brilha mais que a de 60. E sempre que você ligar em série vai ser assim. A de menor potência de fabricação brilha mais. Em série. Só em série. Em paralelo não. Paralelo todos têm a mesma tensão. Quem tiver mais potência nominal brilha mais. Entendido? A resposta de por que brilha mais essa? Eu vou te falar o seguinte. Quando estão em série, a mesma corrente para as duas. Então vai prevalecer para maior potência aquela que tiver maior resistência. Que é uma relaçãozinha assim, ó, da potência. Como elas têm isso aqui igual, prevalece a que tem mais resistência, tem mais potência. E sabe quem que tem mais resistência? A de menor potência nominal. Quer conferir? É só você pegar os dados lá nominais e fazer assim, ó. Lembra dessa outra relação? Coloca a potência nominal aqui, coloca a voltagem nominal aqui e calcule o R. A de menor potência nominal vai ter maior R. Por consequência, na hora que ligar em série, dissipa mais potência do que a outra lâmpada. Tudo bem, gente? Muito bem, beleza? Então, agora o nosso fechamento. Uma última coisinha. Uma coisa que a gente chama de curto-circuito, que é o seguinte. Olha só, esse é bem rapidinho. Curto-circuito é assim. Eu falei para vocês que quando tem um nozinho, aqui, ó. Falei para vocês que quando tem um nozinho, a corrente se divide. Ah, então aqui é R1, aqui é R2, aqui é R3. Então, se eu fizer o R1 aqui, o desenho da corrente chamado I1, tem um nozinho. Divide-se em 3 partes? Dividiria, se não fosse um problema. Se tivesse 3 resistores aqui, como tem aqui, a corrente se dividiria em 3 partes. Só que ao ter um caminho isento de resistência,
que nos nossos esqueminhas, quando tem só o fio, não tem resistência. E quando não tem a resistência, a gente diz o seguinte: a corrente sempre procura o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aquele que tem menos resistência. Por isso a divisão de corrente é sempre assim: onde mais tem resistência, menos corrente vai. Mas agora, se um caminho for livre de resistência, não tem divisão. A corrente vai toda por esse caminho e faria isso aqui que eu fiz agora. Sabe o que aconteceu com os resistores 2 e 3? Não passou corrente por eles. Sabe o que acontece quando não passa corrente por eles? Eles são eliminados de qualquer cálculo, eles não existem para você. Eles estão no que a gente chama de curto-circuito. Beleza? Espero que ajude vocês essa aulinha. E daqui a pouco a gente vai resolver alguns exercícios na nossa próxima aí, tá bom? Um abraço, valeu, tchau, até a próxima.